Mais uma vez, muito bom dia, senhor presidente, nobres pares, colegas deputados. Senhor presidente, eu queria me somar ao pronunciamento que fez nosso ilustre colega, deputado Júnior Mock, com relação à preocupação acerca da relicitação da BR-163 e, especificamente, ao pedido de informações com relação à concessionária CCR-MS Via. Eu queria pedir autorização para o nosso colega deputado para assinar conjuntamente esse pedido de informações, porque eu quero dizer, senhor presidente, eu estou muito preocupado com as notícias que nós estamos recebendo nos últimos dias. Recentemente nós tivemos a notícia da prorrogação por mais 2 anos, seja da concessão da BR-163, seja da Malha Oeste pela ANTT, e agora, mais recentemente, na semana passada, um voto do ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, com relação à legalidade ou não do procedimento da ANTT com relação à BR-163. Senhor presidente, nesse recesso eu tive a oportunidade, com mais tempo para estudar, eu baixei o contrato de concessão, eu baixei o contrato dos seus aditivos, o primeiro termo aditivo, o segundo termo aditivo, o terceiro termo aditivo. É um verdadeiro crime que está sendo feito com o Mato Grosso do Sul. Não há exagero nenhum em dizer que é um abuso a forma como a ANTT está tratando a 163. E eu vou dizer por quê, senhor presidente. Quando lá em 2014 a CCR teve a obrigatoriedade de duplicar a BR-163 com mais de 800 quilômetros, ela tinha uma série de compromissos de investimentos robustos, significativos, que iam fazer com que a 163 pudesse ser, de fato, essa verdadeira artéria para levar o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. Ocorre que, desses 800 quilômetros, ela fez pouco mais do que 10% disso. Por quê? Porque era condição do contrato de concessão que, para que ela começasse a fazer a cobrança do pedágio, ela fizesse pelo menos 10% desse investimento. Então, ela fez cerca de 80 quilômetros de asfalto, de duplicação, e passou a cobrança do pedágio. Muito bem. Ato contínuo, a CCR deveria ter conseguido, com recursos próprios ou através de financiamento, recursos para fazer todos os 90% restantes da obra, até para fazer 100% da duplicação. O que aconteceu? Ela não conseguiu realizar esse financiamento, alegou crise financeira, alegou problemas no mercado nacional e internacional de crise e não o fez. Ocorre que a ANTT, como órgão regulador, como agência fiscalizadora, deveria a ANTT ter declarado a inadimplência do contrato pela CCR, ou seja, a CCR não cumpriu o dispositivo contratual, não cumpriu os marcos estabelecidos no contrato de concessão e, portanto, deveriam ser aplicadas as sanções previstas no contrato. Quais são essas sanções previstas no contrato, senhor presidente? A caducidade da concessão. Então, deveria a ANTT, se tivesse seguido o contrato de concessão, ter cassado esse contrato de concessão da CCR-MS Via. E eu pergunto para vossas excelências, qual foi o motivo de não invocar a cláusula de rescisão contratual e declarar a caducidade? Para mim, permanece um verdadeiro mistério. Um verdadeiro mistério, porque o contrato era claríssimo. Se não realizar os investimentos previstos no contrato, é obrigatória a declaração de caducidade. O contrato ainda estabelecia algo a mais, deputado Rachioca. Caso a concessionária não realizasse a duplicação na sua totalidade dos 800 quilômetros, ela deveria ter as garantias executadas. E quais são essas garantias, deputada Gleice? Uma no valor de 175 milhões e outra no valor de 325 milhões, perfazendo 500 milhões de reais. Ou seja, no edital de licitação da concessão, a ANTT
se defendia contra a hipótese de inadimplência. Se a CCR não fizer o investimento, nós vamos sacar uma garantia de R$500 bilhão e penalizar a CCR. Pois bem, o que a CCR conseguiu como façanha, como verdadeiro milagre, como obra inexplicável? E eu gostaria de saber, porque não está claro por como que ela conseguiu isso. Ela assinou um primeiro termo aditivo, e eu convido os deputados aqui presentes a lerem o primeiro termo aditivo. O que estabelece? Primeiro, extinção das sanções, extinção das punibilidades à CCR. A CCR sacou a garantia de 325 milhões, ela não poderia ter sacado. Então, ao invés da NTT executar as garantias, ela permitiu que a CCR pudesse pegar o dinheiro de volta. E mais do que isso, estabeleceu uma relicitação. O que diz a relicitação? Nós vamos pegar, e o próximo concessionário, ainda por cima, ainda vai indenizar a CCR dos investimentos que ela fez. Vejam que negócio da China. Você pega uma concessão. Se der certo, você fica multibilionário através da cobrança de pedágio. Se não der certo, se você tiver incompetência e não conseguir cumprir aquilo, você consegue um primeiro termo aditivo com a NTT, que passa a mão na cabeça da concessionária, extingue a punição, extingue as sanções, retira a obrigação de investimentos, permite ela sacar 325 milhões de reais e ainda estabelece uma relicitação onde o próximo vai indenizar a CCR. Ah, pelo amor de Deus! Então, eu penso que a gente precisa realmente se debruçar com relação a esse tema. Eu entendo que isso é matéria de natureza federal, mas nós temos que verificar juridicamente, e aqui convidando as diversas assessorias jurídicas que nós temos, a OAB, a FIEMES, as entidades de classe, aqueles que estão preocupados com o nosso Estado, para ver se não existe competência concorrente, para que nós investiguemos a CCR. Eu quero entender em que condições é que ela conseguiu esse primeiro termo de acordo, que é lesivo ao Mato Grosso do Sul. Eu creio que é ilegal esse primeiro termo de acordo que foi realizado. Então, eu penso que tem algumas coisas que nós podemos fazer como passos introdutórios para aumentar o grau de visibilidade sobre essas coisas que estão sendo feitas na NTT. De um lado, fazer essa investigação e pedido de informações do deputado Júnior Mock. Parabéns, deputado. É isso mesmo que nós temos que fazer. Nós temos que chamar a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, para entrar conosco, eventualmente entrar com uma ação civil pública, para imediatamente acessar a cobrança do pedágio. Como é que pode eles estarem cobrando pedágio, tendo feito 10% do investimento, deputado Júnior Mock? Como? Então, e aí, como passo seguinte, discutir a forma de nós relicitarmos essa BR-163 aqui no nosso Estado. Nós temos conversado com o governador Eduardo Riedel, com toda a sua equipe. Aqui eu queria até aproveitar para cumprimentar o nosso governador e cumprimentar também o secretário de Infraestrutura, o Pelufo, o Jaime Verruc, de Desenvolvimento, que estão muito cientes desse problema. E existe a discussão sobre nós relicitarmos aqui no Estado, pelo nosso Estado. A nova legislação permite que nós relicitemos por aqui. Agora, é um passo importante. Nós traríamos a responsabilidade que hoje está na NTT, está com a União, e nós traríamos para o governo do Estado para que nós fizéssemos por aqui. Eu penso, deputado Júnior, que talvez seja a única saída possível. Porque é tanta arbitrariedade que está sendo feita em nível nacional, tanto descaso que está sendo feito com o nosso Estado, é um verdadeiro tapa na cara do contribuinte do Mato Grosso do Sul, que está pagando um pedágio caríssimo, que no ano passado, parece-me que foi quase 500 milhões de reais de pedágio arrecadado, e gente morrendo na rodovia. Toda hora uma tragédia, toda hora um problema. As condições de trafegabilidade piorando substancialmente. E tudo isso acontecendo e a gente vê de Brasília e dos órgãos federais apenas medidas tendentes a passar a mão na cabeça dessa concessionária enquanto sofre o Mato Grosso do Sul. Uma parte.
Mais uma vez, deputado, quero parabenizá-lo por trazer novamente esse assunto a essa tribuna, a esta casa. Acho que nós temos que chamar a atenção e fazer apelos todos os dias nessa casa, para que realmente seja enxergado os problemas que a gente vem enfrentando nessa rodovia, nessa BR-163. É muito sério. São muitas vidas. E as pessoas nos perguntam, mas aí, o que vocês estão fazendo? O que vai ser feito para diminuir o índice de acidentes e perdas fatais, né? Perdas de vidas nesses trechos dessa rodovia? A rodovia 163, pelo menos na minha região, ela virou o corredor da morte. O corredor da morte. E aí, deputado, eu me preocupo quando eu vejo uma notícia dizendo que o Tribunal de Contas da União dá aval para a Rumo e a CCR MS Vias permanecerem em MS. E aí, eu realmente não consigo entender como que isso legalmente pode ocorrer. E o senhor trouxe aqui informações que ainda nos causam mais preocupação ainda. Como é que pode uma concessionária que não cumpriu um contrato não ter as suas sanções? Não teve. Como é que pode uma concessionária que não cumpriu o seu contrato e temos vidas sendo perdidas por conta disso, poder pensar que ela vai continuar com essa concessão? Eu não consigo entender isso, não consigo entender isso. E nós aqui nessa casa, não é de hoje que a gente tem feito apelos para que essa concessionária olhe para a BR-163 com humanismo, que é o que nós queremos. Olhe como ser humano, que nós temos vidas ali que estão se perdendo todos os dias pela irresponsabilidade e por não ter cumprido o contrato, que era a duplicação da 163 em todo o seu trecho. Então, assim, me somo à sua preocupação e nós temos que ter aqui dentro dessa casa, nós temos que ter uma resposta do ANTT, da CCR, para que a gente possa ter pelo menos ter um alento de que algo vai ser feito, não daqui 2, 3, 4 anos. Imediatamente. Imediatamente, para que esses trechos, aonde estão ocorrendo acidentes todos os dias praticamente, sejam feitos ou uma terceira via, ou a duplicação, para que a gente possa transitar com segurança nessas rodovias. Eu que uso esta BR praticamente todo final de semana, a gente vê o desespero que as pessoas passam nessa rodovia, o perigo que a gente corre todos os dias. Então, me somo e queremos informação e queremos resposta da ANTT. Obrigado pelo pronunciamento que faz, deputada Mara. Acho que, infelizmente, nós não podemos esperar nada da CCR. Enquanto nós não aumentarmos o nível de pressão e de fiscalização e nós trazermos à luz do dia para tornar um contrato obscuro um pouco mais claro, eu acho que ninguém vai se mexer. Então, eu acho que nossa casa tem que entender quais são as condições que essa NTT aceitou, que eram aceitáveis para não declarar a caducidade desse contrato, por que eles deixaram a concessionária sacar uma garantia de 325 milhões, por que eles extinguiram as sanções e punições estabelecidas em contrato, por que eles suspenderam a obrigação de investimento e por que eles aceitaram uma relicitação onde o novo concessionário vai indenizar essa CCR que fez apenas 10% dos investimentos. Então, está muito claro os problemas. Então, acho assim, nós antes de até subirmos o tom, porque em outros estados, e aí é bom a gente até mencionar isso, o estado do Paraná abriu uma comissão parlamentar de inquérito sobre a CCR. E qual foi o resultado dessa comissão parlamentar de inquérito que nossos colegas do Paraná conseguiram? Zeraram o pedágio. A CCR descobriu que havia pagamento de propina e teve que devolver, no âmbito da Lava Jato, uma quantia vultuosa de dinheiro para o orçamento da União. E isso no estado do Paraná. Não estou dizendo que isso esteja
relacionado aqui, né? com a CCR. Não sei quais são as condições, o que ela fez aí com a NTT. Não quero levantar a suspeição. Né? Agora, que tem alguma coisa estranha, tem. Me permito uma parte? Por favor. Primeiro, parabenizá-lo pelo pronunciamento. O objetivo, obviamente, do requerimento que fizemos hoje é que não dá para você iniciar uma discussão sem ouvir a parte. Né? Então, eu acho que a CCR-MS Via tem a possibilidade de responder ao requerimento, aos questionamentos formulados e, obviamente, demonstrar claramente para nós, né, que não há indícios nenhum de irregularidade. Embora todos os dados que nós levantamos nos indicam para isso. Você tem uma concessão, a empresa do tamanho e do porte da CCR-MS Via, a maior empresa de concessão de rodovia da América Latina. Com Odebrecht no capital social. Então, essa concessionária, obviamente, quando recebeu, sabe dos riscos que corre ao obter uma concessão de uma rodovia como a BR-163. Fez os seus devidos levantamentos, teve a possibilidade de entender e assume o risco num contrato que assina, em que tem um prazo para poder iniciar a cobrança de pedágio. Qual era esse prazo? Você tem que executar 10%. Em um ano, estava executado os 10%, os 86 quilômetros iniciais, e passou a cobrança do pedágio. Nos próximos de 2015 até 2023, nos próximos 8 anos, ela executou apenas mais 70 e pouco, 156 quilômetros, são as informações que nos chegam, né? Não é oficial, mas as informações que nós temos, que é o que foi executado. Se você considerar que o montante, né, da quilometragem da rodovia, 856 quilômetros, não chegou a executar 20%. E faz 8 anos que ela está recebendo pedágio. Ano passado arrecadou quanto, deputado Júnior? A informação extraoficial que ouvimos na leitura do jornal, mais de 500 milhões. E quanto que ela investiu nesses 150 quilômetros? Deve ter investido aí algo em torno, se nós considerarmos um preço alto aí de 2 milhões por quilômetro, investiu 300. Né? Que bom então, negócio, assim, né? São dados, é claro que são dados aleatórios, não dá, eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade, né, de obter as informações precisas. Se for necessário, nós vamos chamar uma audiência pública. Se for necessário, nós vamos até a NTT. Se for necessária, em último caso, CPI. Né, fazer uma CPI para apurar isso. Ou nós entrarmos com ação civil pública para obter suspensão, desde que tenhamos provas concretas e nós tenhamos indícios claros, né, de que há irregularidade no contrato de concessão, nós vamos fazer. Então, eu acho que estamos iniciando, dando a oportunidade à CCR-MS Via de vir e de se justificar e de apresentar os dados e os números para esta Casa de Leis. Muito obrigado aí pelo seu aparte. Muito obrigado, deputado Júnior. Então, para concluir, para a gente estabelecer um passo a passo dessa discussão, requerimento, eventualmente audiência pública, eventualmente ação judicial para suspensão do contrato e, eventualmente, outras medidas parlamentares na forma de investigação. Né? Agora, o que é fundamental é que o governo do Estado possa entrar nessa discussão para relicitar por aqui, isso eu não tenho dúvida nenhuma, e, mais uma vez, parabenizando nosso governador por também ter esse entendimento, embora a decisão ainda não tenha sido tomada. São essas nossas considerações, presidente. Muito obrigado.